Gravando. Maravilha. Então, bom dia a todos. Aqui na sessão de hoje, temos duas defesas orais para serem feitas. Seguindo a ordem da pauta, vamos começar pelo caso do Ruston Alimentos, auto de fração 5036-389. Relator, Dr. Flávio Mitsuishi. Flávio, por gentileza, quiser fazer a leitura do relatório para a sua defesa? Ou da acusação final? Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou colocar o voto aqui, para eles poderem acompanhar a leitura. Um minutinho. Eu registrei o voto, se eles quiserem acompanhar a leitura, tá? Vou só ler o relato primeiro, aí eu abro a palavra patrona. Bom, em face da empresa autuada, foi lavrado o AIM apontando as infrações abaixo. A infração é uma só, recebeu e depositou, eu vou resumir, tá? Mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, porque a emitente de documentos foi declarada nula pela Secretaria da Fazenda desde a data da concessão. Tá? A autora contestou o lançamento de ofício, o jogador singular julgou procedente as acusações, a autora apresentou o ordinário, alegando nulidade por cerceamento de defesa, boa-fé nas operações, tá? Impossibilidade de se criar requisitos para comprovação de boa-fé e confiscatoriedade da multa. E o processo foi distribuído à minha relatoria. É esse o breve relato. Obrigado, Flávio. Passo a palavra ao advogado para fazer a sua sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia, doutor relator, doutor Flávio. É um prazer estar aqui novamente. Vou ser muito breve, senhores. A gente está diante aqui de um caso muito tranquilo, que a gente tem julgados sim, muito semelhantes sim, o tempo inteiro. Então, não tem novidade muito grande aqui, mas a gente está diante de um caso de laboratório de auto-infração de nota fiscal idônea, como bem trouxe aqui a relatoria breve do Dr. Flávio. Sendo bem sucinto, o que a gente vê em comum assim, com outros casos é que, diferente de outras empresas do setor, em que a gente tem aquela aquisição de grãos nas chamadas bolsinhas, né, que a gente tem muita recorrente, tem muita autuação disso aqui em São Paulo, né? A gente sabe que as principais marcas de arroz, feijão e outros tipos de grão e leguminosa têm esse tipo de autuação por aquisição nas bolsinhas, em que existe um certo grau de informalidade, muitas vezes, nessas operações, tá? Então, o que a gente tem de diferente nesse caso aqui? A Ruston Alimentos, hoje a atual denominação é Fantástico Alimentos, né? Uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, uma empresa séria, fica ali em Jacareí. Então, a Ruston Alimentos ela tem uma rotina muito rígida, muito rigorosa de verificação dos seus processos de aquisição, de compras desse tipo de produto, né? Tanto arroz, feijão, todos os itens que ela adquire, ela tem um processo muito bem definido. Ela passou por, inclusive, uma empresa de consultoria nesse sentido, né? Tinha alguns problemas no passado de informalidade, falta de registro de documento. Mas ela foi surpreendida aqui com algumas operações de 2019 e 2020, com aquisições da empresa comercial de cereais Sudeste, Eiré. E, ao verificar as operações todas que o fiscal trouxe, né, no trabalho de fiscalização, ficou sem entender qual que era o ponto que ela poderia ter feito de diferente nessas aquisições. Ou seja, em momento algum
faltou cuidado, cuidado esse que a gente realmente vê no setor, uma falta de cuidado. É comum que as empresas desse setor apresentem uma falta de cuidado considerável nessas aquisições, não tomam algumas precauções nessas aquisições, e foi apresentado absolutamente tudo, de todas as notas. Então, foi feito aqui, eu trouxe até, a gente protocolou uns memoriais aqui, mas acho que faz sentido até, se for possível, fazer aqui um compartilhamento da tela, assim, de forma bem breve, mas isso está tudo nos autos, tá? A gente trouxe aqui um resumo do mapa de documentos, trazendo toda a rotina de aquisição, tudo aquilo que a mercadoria passa, desde a hora que chega no caminhão, na portaria, até a hora que se vende esses produtos, né? Tanto passando pelo pagamento, pelo registro dessas notas nos livros contábeis, a demonstração dos pagamentos via extrato bancário, pesagem de mercadoria, placa de veículo que realizou o transporte. Então, a gente tem aqui uma documentação muito farta em relação à comprovação da veracidade e da boa-fé da Ruston Alimentos, né, enquanto adquirente desses produtos da empresa vendedora. Então, assim, diferente do que a gente vê em várias empresas do setor, a Ruston ela apresenta uma rotina muito bem definida dessas aquisições. Apresentou-se uma série de documentos desde a época da fiscalização, e o fiscal simplesmente ignorou. Tanto que, durante o processo de fiscalização, a empresa ofereceu ao fiscal conhecer os processos de aquisição, ir na empresa para entender como que funciona, para mostrar que realmente existe um cuidado na prática, que não era algo só que existia no mundo fiscal, né, mas um procedimento que existia na realidade ali dentro da companhia. E não houve um retorno satisfatório fiscal na época, optou-se por fazer simplesmente uma análise de documentos, né? Então, mesmo tendo apresentado todos esses documentos, a gente teve aí a lavratura da infração, ficamos sem entender. O auto de infração, a gente trouxe esse primeiro ponto que o doutor Flávio trouxe de nulidade, porque realmente está bem pobre de questão documental, né? Com todo respeito, mas faltaram informações importantes. Um auto que foi lavrado sem nem mesmo ter sido juntado dentro do processo, né, da autuação base, e o relato circunstanciado. Quer dizer, juntou-se lá a capa do auto, os relatos das infrações, mas relato circunstanciado explicando quais as verificações foram feitas, sequer foi juntado no processo. Não existe um relato circunstanciado, e o julgamento de primeira instância entendeu que isso daí era uma peça meramente acessória ao auto, né, que o contribuinte pode ter contra si lavrado um auto de infração, e a autoridade fiscal coloca dentro do processo um relato circunstanciado somente se quiser. É algo acessório, é algo que não tem relevância. A gente sabe que isso não é comum, a gente sabe que o comum, na verdade, é que se tenha um relato circunstanciado elaborado e demonstrando os pontos de fragilidade das operações, e, eventualmente, se tiver algum tipo de equívoco, um tipo de infração realmente verificada, que seja normalmente demonstrado, né, assim, sem que fiquem dúvidas em relação à conduta adotada pelo contribuinte. Nesse caso, não é o que a gente vê, né? A gente viu que não existe o relato circunstanciado no processo, e o rebatimento de toda a documentação que foi juntada foi feito de maneira muito superficial. Assim, comenta-se en passant, basicamente, sobre os documentos que a parte junta no processo, documentos relevantes para demonstrar a veracidade de todas as operações, e que, no nosso entendimento, a boa-fé, enquanto adquirente desses itens da empresa vendedora, estão mais do que demonstrados, tá? Então, um outro ponto que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui é a questão de um sistema que, assim, para mostrar que a empresa é realmente preocupada com isso, né? Ou seja, não houve um descuido da parte da empresa aqui nessas aquisições. Ela contratou, já há bastante tempo, tem nos autos essa demonstração, de que ela contrata um sistema chamado Inidon, é um sistema bastante conhecido no mercado. Muita empresa hoje, de vários setores, possui esse sistema, que é o sistema que faz
quase que uma análise de um cadastro, assim, é como se fosse um Serasa, mas para verificar operações inidôneas, né? Assim, o mercado construiu essa necessidade, né? As interações com o fisco construíram essa necessidade, e hoje a gente encontra alguns produtos, né? Alguns serviços nesse sentido, oferecendo essa solução para os contribuintes. A empresa contratou esse serviço, e o que demonstra também o cuidado que ela tem nessas operações de aquisição, que ela não faz simplesmente de qualquer maneira, ela não se abstém da responsabilidade enquanto contribuinte de prezar pela conformidade fiscal, não só dela, mas também dos seus fornecedores. Então, a empresa é bastante preocupada nesse sentido. Acho que eu queria registrar esse ponto. E, no mais, estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. A gente juntou assim, uma documentação bem farta de todos os documentos que foram elaborados, levantados ao longo do processo, não só na fiscalização, mas também na preparação da defesa da impugnação administrativa. Então, tem um mapa de documentos, tem um fluxo, né, que é um controle de rendimento do feijão, ou seja, mostrando todos os procedimentos pelos quais o feijão, desde a sua aquisição, desde a sua entrada na empresa, quais os programas que ele passa dentro da empresa, fluxograma, controle de qualidade, tudo mais. Então, assim, tem uma documentação bastante robusta nesse sentido, e fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento. Esse é basicamente o caso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lucas. Abro aqui para... Aliás, desculpe. Flávio, você fica à vontade para proferir seu voto. Obrigado, doutor Lucas. Realmente, sustentação oral muito bem elaborada, e o recurso originário e a defesa também muito bem elaborados. O processo está muito bem instruído. Tá? Bom, vou passar a leitura do voto. Segundo a autuado, o fisco não trouxe documentos que comprovam a infração, não havendo juntado de relatório circunstanciado AIM e de todos os documentos apresentados na fase de fiscalização ou da metodologia utilizada. A decisão singular se manifestou sobre o tema, esclarecendo que inexiste nulidade, com o que eu concordo. Os requisitos para a validade do lançamento de ofício foram atendidos. A ausência de relatório circunstanciado não é razão para decretar a nulidade do AIM, quando do seu relato é possível conhecer a infração e nele contiver todos os elementos necessários ao lançamento de ofício, segundo dispõe o 142 CTN. Caso do presente AIM. Como se depreende facilmente da leitura da acusação acima transcrita, não há dificuldade em se compreender a acusação. A esse respeito, transcrevo o trecho da decisão unânime da Câmara Superior. Eu trouxe aqui um julgado da Câmara Superior, relatoria do Dr. Galdorize, vou ler só o comecinho, diz o seguinte: merece ainda registro que o relatório circunstanciado não é elemento obrigatório do lançamento nos termos do 142 do CTN, do artigo 34 da 13457. Quando a sua elaboração é realizada pelo fiscal de rendas, as razões nele dispendidas passam a integrar a própria motivação do ato administrativo. É isso, né? Então ele não é obrigatório. Foram juntados com a AIM, além do relato infracional acima transcrito, do qual é possível se aferir com facilidade a infração apontada à autuada, além dos requisitos do artigo 142, diversos documentos, como demonstrativo, tá? Contendo relação das notas fiscais eletrônicas escrituradas na FD entradas do autuado e DANF das operações. A autuada é contribuinte do imposto e adquiriu insumos alimentícios na verdade aqui é feijão, né? Não é que era de arroz. Eu vou ter que alterar aqui, tá? De Comercial Sudeste Eireli. Essa parte eu não... Feijão. Tá. Segundo o procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição, foram considerados, juntadas as folhas aí, 68 e 130, foram considerados inábeis desde 30 de novembro de 15, data de início da inscrição estadual, os documentos fiscais emitidos por Comercial Sudeste. Tá? Segundo o fisco, a empresa funcionava em local incompatível com a sua atividade. Foram juntados documentos do estabelecimento, nas folhas tais. Então, o estabelecimento, ele
existia e o fisco foi lá e constatou que ele não suportava as operações, tá? A nulidade é nesse sentido. A acusação é clara ao apontar que, ao declarar a nulidade do fornecedor, considerou os seus recebimentos como origem de local incerto. A recorrente aduz que teria agido de boa fé e que haveria a comprovação da efetividade das operações. Bom, não há irregularidade no ato da declaração da inudernidade ser posterior às operações declaradas inidôneas, como a declaratório declara a situação pré-existente, sendo esse entendimento pacífico e tranquilo nos tribunais administrativos e judiciais. Tanto que, para se permitir o aproveitamento dos créditos, um dos requisitos, não o único, é que a declaração de inudernidade seja posterior às operações, cujo crédito é glosado, conforme a súmula 509 do STJ. Foram juntadas cópias do processo de constatação de nulidade da inscrição, tá, do suposto emitente por simulação de existência. A autuada afirma que as provas confirmam a ocorrência das operações, estando seu direito ao crédito obrigado pela jurisprudência da súmula 509, que eu transcrevi. Da simples leitura da súmula, verifica-se que os créditos oriundos de fornecedores posteriormente declarados inidôneos só podem ser aproveitados se demonstrada a veracidade da operação prestação, o que é feito com base na análise documental. As operações foram acobertadas por notas fiscais eletrônicas que são emitidas após a autorização da Cefaz, o que entendo supre a consulta prévia ao Sintegra para a verificação formal das atividades do estabelecimento. Inclusive, a autora dela fez um gráfico cotejando cada um dos itens de boa-fé, tá? Eu citei aqui a folha de escutar o gráfico, tá? Apresentou um gráfico, não, uma planilha, junto com a defesa, tá? E aí eu analisei todos os itens, aí eu vou chegar à conclusão aqui ao final. Bom, não há documentos que comprovem a bilateralidade das tratativas comerciais, tais como e-mails e outros. A autora aponta documentos unilaterais, exemplos de folhas tais, que eu citei aí, que não comprovam ou esclarecem quem seria a pessoa contraparte de seu contato. Inclusive, isso é citado no relatório do AIN, né, que a autora dela não tinha tratativa direta, tá, com a contraparte. E esses documentos também, eles são ou unilaterais, ou eles não têm assinatura de ninguém e não dá para saber quem que é a contraparte, tá? Então, esses documentos não comprovam a tratativa comercial, na minha visão. O transporte foi realizado por conta da remetente. A tabela com relação das placas dos veículos que efetuaram os transportes, nas folhas indicadas aí, 2555, mas não foram juntados conhecimentos de transporte, como assinalou a DRF. Também nesse ponto, não tem conhecimento de transporte e a mercadoria é extremamente pesada, né? São cerca de 40 toneladas por documento fiscal, então o conhecimento de transporte acho que seria necessário. A recorrente alega a sua boa-fé e que demonstrou todos os documentos das mercadorias adquiridas, os pagamentos das mercadorias adquiridas. Tá? Nele, a relação de pagamentos efetuados através do sistema bancário e no qual parte das operações a pagamentos, a correspondência dos valores entre pagamento e a operação. Tá? Naquela tabela, se a gente verificar, parte dos valores realmente bate igual, alguns eles não batem nos centavos, tá? Ou nas unidades, em milhares de reais, tem uma pouca diferença, tá? Mas a diferença é pouca. Como exemplo, cito notas fiscais 8561 e 8587, cujos pagamentos estão nas folhas tais. Há outros pagamentos que foram feitos por Cispag, no qual é possível que o número do favorecido seja diverso do recebedor, como esclarece também a DRF. A DRF se ressente também de apresentação dos boletos originais dos pagamentos. Tá? Há pagamentos que são comprovantes de solicitação de transferência bancária, como a folha 2128, como também ressalta a DRF. Tá? Os relatórios de pesagem e de qualidade de mercadoria não favorecem a autuada, são documentos de elaboração unilateral.
Então, há falhas na comprovação de pagamentos, dos transportes e das tratativas comerciais. Nesse passo, não há como se considerar realizada a comprovação da efetividade das operações, o que impossibilita a súmula 509. De início, até havia pensado em converter em diligência a autuada para que ela tentasse suprir essas falhas, apresentasse os boletos, apresentasse os pagamentos, os que foram agendados, né, efetivamente. Mas como há falhas também em outros pontos, por exemplo, o transporte e as tratativas comerciais, eu achei que não seria o caso da conversão de diligência, porque só o pagamento não seria suficiente. Tá? Por isso eu dei o voto de mérito. A autuada, a multa é prevista em lei para a infração cometida, não podendo se afastar lei. Opa, que tempo, vou ter que dar uma corrigida. Em julgamento nesse tribunal. De todo exposto, nego o provimento ao apelo para não reconhecer a existência da comprovação da efetividade das operações. É esse o voto, presidente. Eu peço para abrir novamente, tem alguns errinhos aí que eu vou ter que corrigir. Ok, se está aberto para você fazer a retificação ou não? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ainda não. Tá, como é que eu faço aqui? Vamos ver. Para abrir. Aqui. Não está gravado aí para você fazer a confirmação do voto? Não, não tá. Deve ser, talvez, reabrir debates ou uma fase anterior, eu não Certo sei. ainda. Habilitar a edição, tá aí. Habilitar a Isso, edição. habilitar a edição, ótimo. Deve ser isso mesmo. Pronto. Abriu, presidente. Bom, eu abro para debates. Rubens, Pedro, Érica. Eu não tenho nada a acrescentar, estou acompanhando. Eu tenho. O Flávio, a operação era CIF ou a FOB em relação ao transporte? Quem era responsável pelo transporte? O transporte era por conta do fornecedor. Tá? Inclusive, nessa tabela que o autuado fez, realmente ele cotejou todos os documentos ali, tá? Ele coloca lá que o transporte é por conta do fornecedor. Tá? E em todos eles. Então, Isso não é contestado. eu vou pedir vista porque se os pagamentos batem na grande maioria, pelo que você comentou, tem só alguns têm esses pagam, mas não tem conta corrente, né? Essas coisas. E o transporte do fornecedor, ele não tem, é uma prova impossível. Como é que ele vai? Eu vi aqui a decisão de primeira instância, que fala que não foi juntado pedágio, etc. Como é que ele vai pegar documento do transporte que ele não é responsável, que ele não pagou, né? Então eu vou pedir vista por isso. Eu vou ver os pagamentos e já adianta aqui contrapor essa questão da falta de comprovação de transporte pela falta de comprovação do frete, porque a empresa não tem como ter acesso a essa documentação, né? Então, o que me parece mais condizente aqui com a nossa jurisprudência do TIT e do STJ e do TJCP sendo o frete do fornecedor, considerar que ele não tem como fazer prova a respeito e ver as provas de pagamento. E outros documentos aqui que eu fui vendo aqui no memorial e ouvindo o seu voto, que se referem à pesagem, apesar de ser unilateral, qual seria o outro? Né? Quer dizer, ele fez o possível para documentar, né? Não tem o documento bilateral de pesagem, a não ser que a Fazenda institua uma obrigação acessória nesse sentido. Seria a tratativa comercial, né, que também não tem. E o transporte realmente não é por conta dele, mas ele não tem nada, né? Em algumas notas fiscais, realmente existe a informação do transportador, tá? Não em todas. Tá? Em algumas tem a informação do transportador, não em E a todas. falta do transportador é uma falta, na nota fiscal, uma falta que o adquirente não tem como controlar. Eventualmente, seria apenável junto ao fornecedor, por não ter mencionado os dados que deveria mencionar, né? E como é que ele vai fazer esse exercício de poder de polícia fiscal? E isso ele consegue, pode checar, tal. Então, quer dizer, se ele pagou e você me fala que você menciona que tem muitos pagamentos batem, alguns divergem só no centavo, que é erro desprezível,
Eu acho que a questão é mais esse SPAG que não tem conta corrente acompanhando, esse agendamento de pagamento, mas sem comprovação efetiva. Agora, falar do frete como a jogadora de primeira instância fez, ela vem relatando que os pagamentos existem, tal, mas ela fala pagamento sei lá, é meio que irrelevante, não sei aqui os dizeres dela, e ela só fala só que faltando comprovação do transporte, ela mantém o alto, mas o transporte não tem como provar. Como é que fazer prova impossível? É impossível, né? Eu não tenho acesso a essa documentação. Então, eu vou pedir vista para fazer esses pontos. Acho que também, doutor Adolfo, além da questão do pagamento, com todas as questões que foram suscitadas, ainda tem a questão de todas as notas fiscais terem sido emitidas e que também a irregularidade da empresa, pelo que eu vi da documentação, foi posterior à própria operação. Então, eu acho que são questões que devem ser relevadas. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Pois não. Que até as tratativas comerciais que o doutor Flávio está citando. Está no próprio relato da infração, conta no relato da infração o seguinte: a própria autuada alegou não ter tido quaisquer contatos diretos com o suposto fornecedor, pois as transações teriam sido fechadas por meio de empresas de corretagem. Então, esse é um caso clássico, senhor presidente, aqui no tribunal, que é o seguinte: a comercialização da mercadoria é feita em bolsa de mercadorias. Então é aquela coisa, olha, eu preciso comprar umas 15 toneladas de feijão. Beleza, quem me dá o menor preço? O menor preço é X. A empresa de corretagem fornece o menor preço. O menor preço é R$15 o quilo. Ok, então me passa. Eu compro a R$15 o quilo. E depois a gente vai ver uma nota fiscal para cobertar essa operação. Então está claro nos autos o seguinte: ela própria reconhece que ela não fez contato com o fornecedor. Ou seja, quem mandou essa mercadoria para ela? Ela, autuada, não sabe quem mandou essa mercadoria para ela, porque ela não sabe se tinha condição de comercialização. O fisco foi lá e comprovou, não tem condição de comercialização dessa quantidade que foi. Então, isto prova cabalmente que ela não se acautelou minimamente da onde estava vindo essa mercadoria. Então, esta é uma das condições da súmula 509 do STJ, que está claro que não foi cumprida. Então, além das outras, dos pagamentos, os pagamentos aqui se tornam absolutamente irrelevantes, porque a primeira condição básica que ela deveria ter feito, que era verificar, deixa eu ver se essa nota fiscal pode ser de um fornecedor idôneo, ela já não fez, de cara. Essa é a questão que o doutor Flávio, quando fala das tratativas comerciais. E nessa linha, a gente precisa, então, acabar com o setor. Eu já fui sócio de uma empresa de silo de secagem de milho em Minas Gerais até 2022. É assim que se opera, é por corretagem mesmo, não tem como ser diferente. Se você quiser fazer diferente, você não pode. É meio que um lobby dos corretores, você não faz diferente. Então, a gente precisa acabar com o setor. Acaba com a como acabar com o setor? Quem está me vendendo? Porque você não tem como fazer diferente, comércio. Não tem. Eu já operei isso na prática, eu fui sócio. Não, mas espera um pouquinho. Como assim diferente? Ele tem que saber de onde está vendo a mercadoria. Como é um mercado meio que de balcão, você não vê mesmo. É igual você comprar mercadoria futura aqui na Bovespa, antigamente tinha a BMF. Você não vê, você não compra. É igual você comprar ouro. Você vai comprar ouro aqui na bolsa ou qualquer tipo de cultura de ouro. Você não vê o ouro. Você é um ativo financeiro que é teu, você tem direito de reconhecido. Você não vê, você não tem contato com nada. Está lá o ouro que você comprou no mercado. É a mesma coisa no milho. Você não vê mesmo a pessoa. Você vê o fornecedor. Você vê só os corretores, ele fecha o preço e depois na entrega da mercadoria emite a nota. É assim que funciona. E depois arruma uma nota fiscal que não corresponde à realidade, está tudo certo? Então, aí, correspondendo na realidade, para os nossos fins, tem que ver se a operação bate com a nota fiscal. Pelo que eu entendi do voto do Flávio e pelo que eu entendi da exposição do advogado que consta no memorial, os pagamentos batem com o que está... Mas não bate. Não interessa pagamento, não veio de lá. Está comprovado que não veio de lá, não pode ter vindo de lá. Então, mas é assim, a boa-fé ou má-fé
Não é em relação ao fornecedor, porque esse é idôneo, está claro. O que é necessário investigar aqui para ajudar a gente é o adquirente participou da fraude, tinha coisa da má fé Não, dolo não. Ninguém está afirmando que houve dolo. Então, mas quando o STJ e o TIT e o TJSP falam de boa-fé, não é a boa-fé do fornecedor, é minha. Para mim, a operação é dele, tanto é que eu paguei a operação. Então, não, é de quem comprou. De quem comprou tem que tomar as cautelas mínimas. Ele não tomou, está claro isso. Não, nesse setor não tem como eu saber o fornecedor, é sempre... Com licença, senhor. Posso comentar uma coisa também? É uma coisa do mercado. Doutor Bergamini? Desafio a você comprar ouro e você vai falar assim, o fornecedor foi aqui, eu verifiquei o fornecedor, não tem como. Você vai na bolsa e compra. É mais ou menos igual esse mercado de grãos. Doutor Bergamini, desculpem, senhores, mas assim, aqui, a análise da boa-fé, a primeira coisa que a gente analisa é se houve tratativa com o emitente da nota fiscal. Se não houve essa tratativa, imediatamente a boa-fé está afastada. Não tem como falar que o setor é um setor especial. Senão você libera geral. Calma, ele nem sabia nada da empresa, ele recebeu a nota fiscal que não tratou. Não tem como você dar boa-fé numa situação dessa, é contra tudo desse tribunal aqui, né? Faz dessa forma, pode ir na Camil, pode em qualquer lugar. Eu sei, pode ser. Pela ordem, assim, pela ordem, senhor presidente. Como. Senhor presidente, posso... Doutor Lucas, agora não. O Rubens, não tem como. Então vamos pegar todas as empresas de alimentos e fechar todas elas, porque vai ter casos de... Nós temos uma jurisprudência já firmada nisso, né? Não tem uma exceção. Olha, esse setor é complicado, sucata é complicado, a gente sabe. O cara funciona porque ele pagou. Ele não vai fazer uma fraude para ter 18%. Calma, doutor Bergamini. Eu estou te falando assim, da jurisprudência nossa. A gente não abre exceção, porque determinado setor é complicado ou não. Você não pode. Se a gente disser, calma, doutor Bergamini, deixa eu só terminar. Se a gente disser que não é necessário ter tratativa comercial para comprovar a boa-fé, a gente acaba com essa análise, então, porque é tudo em cima disso. Ele tratou, ele trocou e-mail, ele sabia com quem ele estava negociando. Não, eu recebi mercadoria com nota fiscal X aí, que eu nem sei se essa empresa existe, mas eu tenho boa fé. Não dá, né? É igual esses comercializadores de energia elétrica. Você tem a distribuidora e tem a comercializadora. Se eu quiser comprar energia mais barata, eu vou ali no mercado das comercializadoras, que é corretagem, eu vou falar com o corretor de energia elétrica. Aí você vai falar que a operação não é válida. No caso presente, se o sujeito comprou 100, onde 18 seria ICMS e 82, qual que é o sentido econômico válido dele fazer uma operação fraudulenta, vamos dizer assim, onde ele paga a mercadoria, porque pelo que eu entendi do voto do Flávio, existe pagamento mesmo, eu paguei para a mercadoria, vou ter um ICMS acreditado fraudulento de 18, vou ter uma despesa de 82, vou reduzir meu resultado de 82, não tem sentido. Doutor Bergamini, é a jurisprudência do tribunal. Não tem como mudar isso. Se não tiver tratativa, não tem boa-fé. É base, é pedra fundamental. Por que ele iria pagar o valor da nota se não tem boa-fé? Qual que é o ganho? Qual que é o ganho? Eu não sei qual que é o ganho. Três condições do STJ. O STJ falou que são 3 condições. Uma coisa. Se ele pagar para terceiros, também ele não tem boa-fé. É assim que funciona. Uma coisa é quando o sujeito adquirente de fato de uma fé comprou nota mesmo, a nota consta lá R$1 milhão. Só que comprou a nota 10 mil. Aí faz sentido a fraudação fraudulenta, entendeu? Agora, o cara pagou a nota. Pagou o valor da nota, tá lá. Pagou para o sujeito, pelo que entendi, né? A gente sabe que ele pagou. Devido. Pagou para terceiros. Falar que ele foi fraudulento, me fala qual é o propósito, qual que é a mágica do cara pagar 100, tomar crédito, mas é assim que funciona a jurisprudência do senhor conhece bem, eu também. Funcionou por um tempo, eu lembro de certos casos. Agora, um caso tem que ser analisado de acordo com a sua realidade e os precedentes serem adaptáveis. O senhor conhece algum caso sem tratativa comercial que foi dado boa-fé? Eu não conheço. Não existe. É questão de pesquisar. Eu já joguei vários casos de ilegalidade olhando só pagamento mesmo, sem tratativa. Mas não pode, o STJ falou que não pode, são 3 condições do STJ. Mas tratativa, várias vezes, quando vem tratativa de e-mail, fala que é do documento lateral. O Flávio mesmo colocou agora que pesagem é unilateral, não vale. Mas é unilateral. A gente sabe isso é outra coisa. Então se apresenta, não vale unilateral. Não foi o cara da nota fiscal que vendeu para ele, foi outra empresa que vendeu sem nota. Outra empresa. É o corretor, gente. Esse é mercado. Mas não pode. O mercado não pode ser mais importante que a lei.
Cara, então vamos Não derrubar. pode. Então, eu vou te dar a dica já, Pedro. Pega todas as empresas de alimento, sugere abrir inscrição, vamos derrubar o mercado todo. Não, aí eu vou te falar, eu vou te dar a dica também. Liberou geral, pode comprar à vontade, não precisa de nota fiscal idônea. Milho é assim, feijão é assim. O senhor vai liberar a sua vista, doutor Bergamini? O senhor vai conceder a vista? Se conceder, tudo bem. Deixa lá, na volta a gente briga. Vai sair em vista, né? Acho que é melhor só tirar em vista. E só para colocar aqui do meu voto, eu coloquei a tratativa comercial, que realmente eu não achei aqui no processo, né? Não tem. E quanto ao conhecimento de transporte, né? Ele é eletrônico, então a gente deveria ser eletrônico, né? A gente consegue ter quantas vias quiser, né? Segundo o regulamento, né, a segunda via, quando é físico, seria físico, a segunda via acompanha o transporte até o destino, né? E pode servir como comprovante de entrega. Então, eu acho que a autora poderia ter o comprovante de transporte, realmente, apesar dela não ser a tomadora, mas como ela é a destinatária, ela poderia ter uma informação do conhecimento de transporte, tá? Quanto ao pagamento, realmente grande parte bate, tá? Mas outra parte a gente tem que agendamento de pagamento, tá? Eu acho que eu não lembro o banco, não sei se era BTG ou C6, era só agendamento, e uma parte é Cispag, tá? Então, por isso eu fiquei na dúvida no começo de converter em diligência para ver essa segunda parte. Mas como não tem os demais elementos, por isso que eu não converti. Mas vai sair, acho que em vista o doutor Bergamini, vai ser excelente, que realmente tem bastante material, a defesa foi muito bem feita, tá? Tem um cotejo muito bem feito dos documentos, tá? E elogio o doutor Lucas aí, que realmente colocou todos os documentos, é raro ver isso, tá? O processo tem realmente tem muitos documentos, mas infelizmente, no meu entendimento, não é o que se tem não é o suficiente, mas acho que com o que se tinha, a defesa foi muito bem feita, detalhou os documentos, explicou onde eles estariam, tá? Chegou uma linha de raciocínio muito boa. Tá? E o doutor Lucas tinha pedido a palavra, não sei se, presidente, o senhor vai abrir para ele? Lucas, agora sim, a gente debateu, você está com a palavra para manifestação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Flávio. Na verdade, queria só esclarecer 2 pontos que eu acho que realmente vale muito a pena a gente trazer aqui uma reflexão, tá? Não é uma tentativa de convencimento, mas só uma reflexão acerca desses 2 pontos. O primeiro ponto é que, como bem trouxe o seu presidente, o doutor Adolfo, qual que é a cilada, entre aspas, que o setor se encontra? Se eu não operar desse jeito, eu não tenho como operar nesse setor. Infelizmente, goste ou não, é a forma de que se tem, né? A gente tem outros setores de sucata, por exemplo, compra de cobre. A gente teve um auto aqui no escritório recente que a Receita Federal queria que o sucateiro tivesse inscrição de CNPJ ou carteira assinada, o sucateiro ter carteira assinada, porque o sucateiro declarou lá que era desempregado. Quer dizer, é uma situação que existe, você não vê um sucateiro que é empregado CLT, pagando hora extra, catando lata na rua, catando cobre. Então, assim, realmente existem essas situações atípicas no mercado, isso aí é inegável, né? Não dá para operar. O que eu trago aqui de relevante é a empresa, diferente do que a gente vê em outros membros aí do setor, outros players, é que ela não fez, ou melhor, ela fez absolutamente tudo que estava ao seu alcance, e não daria para fazer diferente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que absolutamente o STJ traz 4 itens na súmula 509, que é a operação anterior à ocorrência dos fatos, aliás, a declaração posterior de nulidade, ou seja, as operações objeto de nulidade, declaração de nulidade deveriam ter acontecido antes. Esse requisito está comprovado, não tem contestação em relação a isso. A demonstração do Sintegra, ou nos casos que tem nota fiscal eletrônica, relativizando a consulta que se fez, que nós já provamos. O registro dos pagamentos da operação de compra e venda e o registro da escrituração contábil, né, da nota fiscal de entrada dos itens. Quer dizer, são 4 requisitos. Em momento algum, a legislação ou o STJ trazem que tem que ter tem que ter troca de e-mail. Isso aí é uma construção jurisprudencial. Nem na súmula do 509 do STJ tem isso daí claramente, tá? Isso é uma interpretação de alguns
julgadores em alguns lugares que se tem aí no Brasil, mas STJ, súmula 509, é esse ponto que eu queria registrar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu vou tirar em vista, eu vou analisar todos os pontos. O debate que a gente fez foi em cima só do que foi relatado. Sei lá, depende, eu vejo coisa no processo que eu acompanho o Flávio ou não. Mas obrigado, doutor, pela sua defesa oral. Assim que tiver disponível o voto, vai constar na pauta para novo julgamento. Obrigado, doutor. Muito obrigado, senhor presidente e demais julgadores. Uma excelente semana a todos. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, obrigado, doutor Lucas. Boa tarde. Partindo para o próximo da pauta, que tem defesa oral dissertacional, estamos falando de Bayer, auto de infração 5038-632. O advogado doutor Jati Gomes, que está presente. E, iniciando, então, o julgamento, Rubens, te peço para fazer um breve relatório. Sim, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse auto de infração, ele tem duas acusações fiscais. A acusação número 2 foi paga, assim como o subitem 1.1. Restou em julgamentos os subitens 1.2 a 1.11, que foram cancelados em primeira instância, havendo, então, o recurso de ofício. Se referem à comercialização de dois produtos com relação àquele benefício fiscal para produto para uso agropecuário, tá bom? Tem polêmica, sempre tem. Então, os produtos são o Nex Safari, o Calfodex, sendo que, nesse recurso de ofício, tá bom? Com relação a esses dois produtos, a representação fiscal concorda, tá? Que esse Nex Safari não deveria ter sido autuado, e ela questiona apenas o cancelamento em relação a esse outro produto, Calfodex, tá bom? Por questões formais, tá bom? Então, em suma, é isso daí, doutor Jati. Obrigado, Rubens. Doutor Jati tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve. É um caso absolutamente simples, né, de cumprimento dos requisitos para fruição do benefício de isenção previsto no regulamento ICMS, no inciso 1, lá do artigo 41 do anexo 1 do regulamento. Então, como bem pontuado pelo ilustre relator, Dr. Rubens, a decisão de primeira instância concordou com os documentos que foram apresentados pela Bayer, ainda em sede de defesa, como suficientes à comprovação, né, da fruição do benefício de isenção do imposto. É importante destacar, isso é até um ponto da decisão, na verdade, dos argumentos que foram apresentados em sede do parecer do recurso de ofício, que a Bayer ela não respondeu à fiscalização, né, corretamente aí a tempo, e não prestou os esclarecimentos envolvendo essas operações, e até por conta disso a fiscalização acabou lavrando o auto de infração, né? Questionou o motivo, né, determinante para a utilização desse benefício, acabou não tendo a resposta e lavrou o auto. E aí depois, quando foi se ver, se tratavam de operações envolvendo o insumo agropecuário ou esse medicamento que tem destinação para utilização em tratamento de câncer, e os documentos acabaram sendo apresentados apenas em sede de defesa. Isso eu estou esclarecendo apenas para destacar que o auto sequer teria sido lavrado se esses documentos tivessem sido apresentados ainda em sede de resposta à fiscalização. A Bayer acabou não respondendo, por isso foi lavrado o auto. Então, apresentados os documentos em relação ao primeiro produto, o Nexavar, a Bayer demonstrou na sua defesa que mediante a apresentação de bula desse medicamento, que é um medicamento que tem destinação para o tratamento no câncer, né, não é um insumo agropecuário, como tinha sido relatado na acusação fiscal, mas sim uma outra isenção que está prevista lá no artigo 157 do regulamento. E aí, por conta disso, a decisão de primeira instância corretamente concordou com a aplicação do benefício de isenção, né? E esse não é
objeto, apesar de ter sido objeto de recurso de ofício, o próprio parecer da representação fiscal concorda com a aplicação desse benefício. Em relação ao Calfodex, que é um medicamento de uso veterinário, a Bayer apresentou, ainda em primeira instância, a licença desse produto, expedida lá em 1995, né, uma licença expedida pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e da Reforma Agrária, que é o nosso atual Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né, em que se comprova, se constata que esse é um produto de utilização exclusiva na aplicação para paralisia hipocalcêmica, tetania, paresia, alergia e alteração no metabolismo cálculo em bovino, equino, ovino, caprino e suíno. Ou seja, a análise dessa licença é objetiva e clara, né? Esse é um produto destinado ao uso veterinário, né? E diante disso, né, da comprovação mediante apresentação desse documento, que é a licença do produto, constata-se a sua utilização, né, no segmento pecuário, aí, veterinário pecuário, né, exigida pela legislação no inciso 1 lá do artigo 41 do anexo 1 do regulamento, para fruição do benefício de isenção do imposto. Né? Então, esse é o documento, a prova cabal, que demonstra que esse é um produto de utilização veterinária e que merece a fruição do benefício de isenção do ICMS. Por sua vez, a representação fiscal alega que a licença que foi apresentada ela teria sido expirada, né? Essa licença foi expedida em 95, é um produto que tinha comercialização aqui no Brasil há muitos anos, e ela expirou em 2005, e eventual renovação dessa licença poderia implicar na revisão, né, da utilização desse produto para o segmento agropecuário, veterinário, enfim. E o que a recorrida, né, a Bayer ela não pode concordar, porque analisando a própria legislação de renovação de licença, quando há renovação de uma licença, né, não se altera a destinação do produto, né? E aí a Bayer até apresentou que esse produto ele foi renovado, apresentou uma relação expedida pelo MAPA em que continha, né, a renovação desse produto em 2014, um link que é público, de consulta pública, em que se constata que em 2014, né, ou seja, quase 10 anos, 9 anos após essa licença ter sido expirada, né, houve a renovação dessa licença, e o que é mais importante, que precisa ficar claro, é que a renovação da licença não implica na alteração da característica do produto, né, da sua destinação para o segmento agropecuário. E isso consta, inclusive, né, no manual de renovação de licenças de produtos veterinários, que é também de consulta pública, tá disponibilizado, e a recorrida mencionou nas suas contrarrazões de recurso de ofício que o próprio MAPA, né, constata que a renovação não implica nisso, é uma revisão meramente documental, né? Então, essa alegação da representação fiscal, seu parecer, ela não condiz, né, com a possibilidade de ter essa modificação da destinação do produto. O fato é que é um produto utilizado nesse segmento agropecuário, e a renovação da licença não implicaria na modificação da sua destinação. E aí, um ponto adicional é que a licença se refere, né, que consta também no parecer do recurso de ofício, é que a licença se refere à utilização do medicamento para exportação, né, exclusiva para exportação. Né? E aí, assim, já avaliando, né, a operação subsequente, porque as operações autuadas se referem à transferência desses produtos entre os estabelecimentos da Bayer, que destinavam esses produtos
para o mercado externo mesmo. Se você fizer a pesquisa, a busca desse medicamento no Google, você não consegue encontrá-lo para comprar aqui no Brasil, né? É um medicamento que é exportado, inclusive, como mencionei, você não consegue encontrá-lo aqui no Brasil. Então, é essa justificativa para a operação subsequente. Houve uma transferência interna e aí depois disso o produto foi exportado. Então, a licença é apresentada plenamente, é a licença utilizada pela Bayer para exportar esse medicamento, e a recorrida à Bayer entende que os documentos que comprovam a sua utilização e a fruição do benefício de isenção do ICMS foram apresentados em sede de defesa, motivo pelo qual a decisão de primeira instância que concordou com a suficiência desses documentos deve ser mantida. E aí eu me coloco à disposição para prestar esclarecimentos. Obrigado. Posso então meu voto, presidente? Desculpe, eu estava aqui lendo seu voto, mas, claro, sim, pois não. Então, como já exposto, né, a acusação é falta de pagamento do imposto em saídas de produtos considerados isentos pelo autuado, onde o fisco discordou inicialmente desta condição, considerando tais produtos normalmente tributados. O autuado pagou o débito fiscal do subitem 1.1 e do item 2 inteiramente, né? Restando em julgamento subitens 1.2 a 1.11, que foram então cancelados na decisão recorrida. Como exposto, se trata de dois produtos, Nexafar e Colfodex. O auditor fiscal concordou com as provas apresentadas na defesa do contribuinte e confirmou que as saídas de ambos os produtos são isentas. A adulta representação fiscal, da mesma forma, reconhece que as saídas do produto Nexafar são isentas, então não há controvérsia com relação a esse produto, né? Estando já então confirmado o cancelamento dos subitens 1.2 e 1.3. Com relação ao Colfodex, a representação fiscal questiona os elementos de prova trazidos pelo autuado, alegando que, abre aspas, para demonstrar a aplicação dessa norma isentiva, o autuado juntou documentos, qual seja licença de produtos para uso veterinário emitido pelo MAPA. Essa licença foi emitida em 1995, prazo de validade até 2005, e consta que a licença foi emitida para fabricação e venda exclusiva para exportação. Assim, continua a representação fiscal. Salvo melhor interpretação, o Colfodex, embora tenha o mesmo nome do que consta da licença, pode eventualmente ter sofrido alterações nos requisitos exigidos para o qual foi licenciado, o que poderia vir a acarretar uma possível modificação de sua utilização no cumprimento do requisito para a fruição da isenção. Fecha aspas. Voltando ao voto. O fato de que a licença do produto se refere à exportação não altera, ao meu ver, o fato de que o produto, por sua composição e finalidade, se encaixa na hipótese de isenção. Esclarece ao contribuinte que as operações autuadas se tratam de transferências para outro estabelecimento do mesmo titular, de onde são enviadas para exportação. O contribuinte digitou o print de um relatório da Coordenação de Fiscalização de Produtos Veterinários, onde consta que a licença do Colfodex se encontra vigente, a informação é pública. Desta forma, entendo que os questionamentos a respeito do conjunto probatório trazido pelo contribuinte não são relevantes, sendo que, a meu ver, os elementos trazidos pelo autuado, complementados pelo auditor, comprovam que as saídas internas do Colfodex são isentas, nos termos do artigo 41 do anexo 1 do RICMES, então mantém integralmente a decisão recorrida e cancelou os subitens 1.2 a 1.11, negando assim então o provimento ao recurso de ofício. Já estou aqui registrando o voto, que já está registrado. Então. Obrigado, Rubens. Para debates, Flávio, Érica, Pedro. Senhor presidente, aqui no caso, em que pese o fato de que em contra razões de ofício não é o momento correto de se apresentar a prova, mas como a informação é pública e o autor do feito tinha acesso a essa informação e o próprio autor do feito já falou que é contrário à autuação, eu de início imaginei que eu gostaria de ouvi-lo a respeito desta informação, mas como é público ele poderia ter acesso, então a gente vai concordar com o cancelamento aí. Obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o relator também. Flávio? Eu acompanho o relator, presidente. Ótimo, eu também acompanho. Então, eu vou encerrar debates. Ele já fez o registro, Rubens? Já, né? Oi? Já registrou o voto? Já, né?
Já, já. Debates. Quórum. Iniciando a votação. Todos já tinham? Então, foi votado o processo. O voto do Rubens prevaleceu por unanimidade. Obrigado, presidente. Ótima sessão a todos. Obrigado, um abraço, bom dia. Bom, então voltando aqui para a ordem da pauta, começando com a primeira, que é Natália Roberta Silva Figueiredo Taparo. O Rubens é o relator, o auto de infração é o 5012-443. Senhor, isso aqui é rápido. É uma autuação por recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, levantamento fiscal. A defesa foi intempestiva, não foi conhecida na UJ, e o autuado apresentou um recurso ordinário como se não tivesse acontecido nada, né? Não contestou esse não conhecimento da sua defesa, parece que alegou só questões de mérito, então eu não estou conhecendo do recurso, tá? Por não controverter a decisão recorrida. É assim que eu voto, senhores. Obrigado, Rubens. Abrindo para debates. Érica, Flávio, Pedro. Estamos de acordo, senhor presidente. Acompanha, presidente. Eu também estou de acordo, realmente a decisão foi, a defesa foi intempestiva e o recurso também não rebateu nada a respeito. Joé. Me acompanha, encerrando debates. Quórum. Iniciando votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora o meu, action. Esse processo, só para vocês lembrarem, para deixar a Érica a par, ele já foi pautado antes, é importação. Tinha um outro pautado também de importação, só que aí, olhando os dois, me parece que são coisas diferentes, então eu trouxe o meu de volta e logo em seguida trago outro visto. É o seguinte, aqui a Action fez uma importação direta, não foi conta e ordem nem encomenda, ela própria importou. Cadê? Acho que foi a seguinte, tá relato. E ela importou por um estado, se não me engano, Santa Catarina, agora não de cabeça, mas foi por um estado e veio diretamente para a filial física aqui em São Paulo, sem passar por qualquer outro tipo de estabelecimento no outro estado. Não há depósito, não há galpão, não há armazém envolvido, nada, né? O endereço, tido como receptora da mercadoria lá no estado, é um escritório de porte pequeno, sem nenhuma condição de receber o volume de mercadoria que foi importado. Então, eu estou entendendo o seguinte, deixa eu só pegar minha volta aqui. Eu estou entendendo o seguinte, a gente sabe e conhece as questões vinculadas à competência do semestre de importação. E, na minha visão, a gente está muito treinado para falar sobre essa questão quando a gente está diante da importação por conta e ordem, porque é a mais usada aí por quem quer fazer importação por um estado sem ter a tributação maior aqui de São Paulo. Mas esse caso não é de conta e ordem. Esse caso é de importação direta. Então, a gente não tem aí a figura de mais de uma pessoa envolvida, né? O importador jurídico e o importador, entre aspas, prestador de serviço, que seria 3. E aí nós teríamos toda a questão que nós tivemos no passado, que o Supremo julgou o famoso caso Motorola, que depois o Tite consolidou de jurisprudência, depois aquela enchia do Espírito Santo com o convênio 36 de 2010, né?
Nada disso aqui, na minha visão, é aplicável, porque é uma votação direta. Então, o que eu estou fazendo aqui no voto? Eu estou construindo uma espécie de norma de incidência do ICMS de importação, dizendo que não há dúvida de que o ICMS incide na aquisição do exterior, né, jurídica. E, para saber onde existe a incidência, eu preciso saber onde tem a entrada física. Porque eu não tenho como descasar o fato de que o ICMS ele está inserido num contexto de múltiplas competências, né, estaduais, e pode acontecer de, eventualmente, ser importada por um estado ou por outro, e a mercadoria ser destinada a outro território. Então, baseado nisso, eu falo que o ICMS da importação tem como fundamento de incidência a aquisição do exterior de mercadoria, aquisição jurídica, e será devido o imposto ao estado onde é feita a entrada física da mercadoria. Então, neste caso aqui, uma vez demonstrado que não há entrada física da mercadoria, recurso de água conhecido, que não há entrada física no estado onde foi feita a importação, então eu estou fazendo a manutenção deste item. Agora, tem uma multa, que é falta de instrução de nota de entrada, que, ao que tudo indica, parece não ter havido prejuízo horário, porque são notas fiscais que não estão relacionadas à operação. Eu estou, portanto, relevando pelo 15.7A. O voto já está disponível para todos. Se não me fiz claro, eu falo de novo. Esse voto já circulou entre nós no nosso grupo ontem. Érica, você não participou do grupo, mas se faltou algum tipo de clareza, pode perguntar que eu falo. Diga, Flávio. Gente, esse voto é em relação ao crédito dos itens 13 e 14, é isso, né? Oi? É que são vários itens, o AIM, essa questão da localização do estabelecimento remetente é dos itens 13 e 14, né? É isso? Como assim 13 e 14? Itens do AIM, dos itens do AIM. Ah, sim, exato. Tá. Eu estou acompanhando, presidente, tá? Porque das notas fiscais a gente tem glosa de crédito, né? E das notas fiscais a gente tem que a mercadoria saiu do estabelecimento inexistente, né? O relato ele é bem longo da acusação e ele fala isso, né? Ele está falando que a mercadoria saiu de estabelecimento inexistente, que não circulou nesse estabelecimento de onde ela saiu. Então, essa nota realmente é inválida, tá? Por isso que estou acompanhando aí. Em relação a esse ponto. Agora, em relação ao 527A, é isso que eu não entendi muito bem. Eu vou ler o... Senhores, só para adiantar, eu vou pedir vistas, tá bem? É isso que eu ia falar. Se o doutor Rubens vai pedir vista, eu nem vou me manifestar, porque senão eu ia falar realmente sobre o 527A. Então eu falo na volta. Vamos lá. Você já pediu, Rubens? Você precisa gravar o voto do presidente? Para liberar aqui o pedido para mim. Ah, tá, peraí. Então, enquanto é só falar que eu estou em dúvida com relação a essa questão do crédito indevido, porque eu entendo que o Dr. Flávio comentou sobre uma suposta inexistência do estabelecimento, mas esse não foi o motivo da autuação. O fisco não alegou, assim, por exemplo, que fosse um estabelecimento inidôneo, nada disso, mas que ele questiona o fato de que a mercadoria ficou no Porto Seco e depois foi enviada para São Paulo. Quer dizer, segundo o fisco, a mercadoria tinha que ter entrado fisicamente no estabelecimento lá do outro estado e depois ser remetida para São Paulo. E a gente teve casos, outros, por exemplo, que o importador está em Rondônia,
a mercadoria desembaraçada do Porto de Santos e vai direto para o adquirente paulista aqui. Então, existe não, tem que botar no caminhão, levar até Rondônia, chega lá, toma um cafezinho lá, tudo bem. Aí volta um caminhão para cá, aí sim, aí pode. Não faz muito sentido isso, né? Então, por isso que eu tenho o posicionamento jurídico de que o importador é aquele que realizou a operação de importação, pagou pela mercadoria, o contrato de câmbio está em nome dele, o invoice está no nome dele, e não vejo assim que o fato da mercadoria ter passado lá na sala dele ou o caminhão ter ido direto para São Paulo vai alterar a sujeição ativa, né, nesse ponto. Então, por isso que eu estou pedindo vista para examinar melhor os fatos e trazer meu voto aí o quanto antes. Essa era, inclusive, até a minha dúvida, porque quando fala em entrada física, seria realmente você entrar no próprio estabelecimento, ou a importação por si já é considerada a entrada física. Em que momento seria isso? Porque a gente está falando de uma importação feita por conta própria, de um contribuinte que está no Paraná. Então, de fato, teve essa... Como teve uma polêmica imensa com relação a isso, e o STF não ajuda em nada, né, na hora que vai resolver, deixa em aberto também, quem é o destinatário? Mas isso quando tem dois, tem um importador e o adquirente, né? Quem é o importador? O importador é aquele que já ficou bem assentado, o importador é aquele que paga pela mercadoria ao estrangeiro, né? Se for por conta e ordem, quem vai pagar é o adquirente aqui. Se for por encomenda, quem vai pagar é a trade. Tudo bem, não é o caso aqui. O caso aqui nem tem isso. O importador está em outro estado, foi ele que comprou a mercadoria, pagou no interior, pagou no exterior e a mercadoria ficou armazenada no porto, de lá foi enviada aqui para o estabelecimento paulista. Se aquele estabelecimento lá fosse inidôneo, inexistente e é cancelada, seria um crédito indevido pelos assuntos que a gente já lida aqui sempre, né? Nota fiscal inidônea. Mas não se questiona a nota fiscal é boa. O estabelecimento é uma sala, mas tudo bem, ele não necessariamente precisa ter estoque lá, ele pode estar simplesmente fazendo negócios e enviando para outro estado, legalmente falando, né? Então, o questionamento no alto é o seguinte: a mercadoria não entrou no estoque físico do adquirente lá do outro estado. Então, se não entrou no estoque físico dele, se não transitou fisicamente no estabelecimento, então o imposto seria do estado de São Paulo, mas é uma construção que, ao meu ver, ela não tem fundamento jurídico, é só um ponto de vista, digamos assim, né? E que não está de acordo, digamos assim, com as premissas que foram estabelecidas. A gente precisa ter um norte, né? Como é que a gente vai... Cada caso é um caso, não dá, né? Então, quem comprou mercadoria no exterior e pagou por ela é o importador. Eu tenho esse norte e, assim, eu resolvo quase tudo que chega aqui com essa linha. É isso aí. Olha, então eu consegui a vista. O doutor Rubens vai olhar também em relação ao case 27A, não? Sim, eu vejo tudo, sim. Rubens, então, o 527A, eu confesso que eu fiquei meio balançado se dava ou não, aí eu mas se tiver uma coisa diferente, tudo bem. Eu acompanho. 527A. Porque, para mim, a questão do ser 100%, né, de afastar a acusação, geralmente são casos muito raros em que eu acho que deve ser afastado da acusação, por isso que eu estou nessa dúvida. Agora, em relação, voltando aí no outro item dos 13, 14 em diante, é que são transferências de mercadoria, né? E o crédito é indevido, o estabelecimento seria inexistente, né? Segundo está no relato, né? O estabelecimento, o PCN não é feito porque o estabelecimento não é em São Paulo, então não cabe ao fisco paulista fazer o PCN, né? Então, mas o estabelecimento é inexistente e ele tá glosando o crédito de uma nota do estabelecimento inexistente. E o próprio contribuinte confirma que o estabelecimento é inexistente. Então, por isso que eu fico... eu não vejo outra forma de concordar com o fisco que... Não, se fosse isso, não tem dúvida. Mas você só pode ver a acusação fiscal, é uma novela, em capítulos, assim, sabe? Quase um romance inteiro, né? Então, assim, você vai ter que buscar ali qual que é o sentido daquilo, daquela fábula imensa que ele conta ali. Mas, pelo que eu vi por alto, ele está batendo na questão da importação, sujeição ativa da importação.
Ele fala que é uma sala que não tinha condições de receber mercadoria. Ok, ela é um estabelecimento ativo, situação regular perante o fisco? Então, não pode ser esse o motivo de glosar o crédito, né? Então, isso que é uma sala e não pode receber mercadoria. E o próprio sócio confirma isso, tá tanto no relato quanto no relatório circunstanciado. Sim. Acho que isso é motivo da infração, né? Não, depois você vai ler lá, não é isso, isso não. É porque isso da a infração. mercadoria ficou no Porto Seco e de lá veio para São Paulo. Então ele tá fazendo aquele clássico ICMS importação, sabe? Sim, Acusa o cara de falta de pagamento do ICMS importação e glosa o crédito. E inclusive está no 2J, e realmente é um inciso adequado. Quanto a esse ponto, para mim, não tem dúvida nenhuma. Só fiquei mesmo na dúvida do 527A, por que afastar inteira a acusação? Mas você vai tirar de vista, olha tudo. Vou dar uma olhada, esse auto tá estranho. Então, saindo em vista, deixa eu voltar aqui. Saindo em vista, vai encerrar o julgamento. Encerrado o julgamento. Então, a gente completou a pauta de hoje. Oswaldo, já vou encerrar a sessão, se quiser encerrar a gravação. Encerrar.